Essa tendência de bolo na caixa de acrílico está dando o que falar. Você pode fazer para vender e ganhar dinheiro ou até mesmo para presentear. Então vamos para a receita? Então fique com a gente até o final, acompanhe todo o passo a passo porque esse vídeo está simplesmente sensacional. Vamos começar pela massa do bolo, que é muito fácil de fazer. Então aqui nessa tigela eu vou colocar 2 ovos, 110 gramas de açúcar. Lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tanto em gramas quanto em xícaras. Uma pitadinha de sal, 50 ml de óleo e 50 gramas de chocolate em pó. Vou misturar muito bem esses ingredientes por uns 2 minutinhos. Agora eu acrescento 70 ml de água quente, e água bem quente mesmo, tá quase fervendo. Dou uma misturadinha aqui para agregar água com os nossos outros ingredientes. É misturar só ao ponto de agregar essa água mesmo. E agora eu tenho aqui 120 gramas de farinha de trigo, que eu vou juntar com 5 gramas de fermento em pó e vou peneirar esses 2 ingredientes. Agora é só misturar aqui rapidamente para a farinha se agregar aqui a nossa mistura, a farinha e o fermento, e já está pronta a nossa massa. Muito fácil de fazer. É um bolo super rápido, não usa batedeira, não usa liquidificador, tudo na mão mesmo, e é um bolo que fica delicioso. Então vale muito a pena você fazer essa massa. Olha só que linda, super lisinha, super linda. Ela fica assim mais líquida mesmo, mas é uma massa deliciosa. Aqui eu tenho uma forma quadrada, ela tem 15 centímetros de largura e tem 10 de altura. E eu vou colocar essa nossa massa na nossa forma. Ela está untada com desmoldante caseiro, mas você pode usar um desmoldante industrializado ou untar até mesmo com manteiga, óleo. Pode também colocar um papel manteiga no fundo, caso queira. Eu untei apenas um fundo, porque eu quero que meu bolo cresça mais retinho, tá? Então, eu untei apenas o fundo. Vou colocar essa massa linda aqui. Olha só que massa linda. E vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o nosso bolo está assando, vamos partir para o nosso recheio, que é muito fácil. Eu vou usar aqui um leite condensado, que são 395 gramas. 2 caixinhas de creme de leite, que são 400 gramas ao todo, e 100 gramas de coco ralado. Aqui eu tenho um coco congelado que eu compro assim, mas você pode usar o coco de pacotinho também se quiser, ou ralar o coco na hora, tanto faz. Vou misturar esses ingredientes e agora eu vou ligar o fogo e vou aqui mexer em fogo médio, tá? Mexendo sempre em todos os cantinhos, no meio, para não grudar no fundo da sua panela. Toma cuidado, porque como é um recheio branco, ele tem mais facilidade para grudar. E aí mexe até chegar no ponto que eu vou te falar que é super rápido e super fácil. Então esse processo todo você faz em fogo médio, tá? Olha só, começou a ferver o nosso recheio, tá vendo as bolhas aqui? Começaram a dar as bolhas. Agora eu conto 3 minutinhos e desligo, porque eu quero esse recheio bem cremoso, eu não quero ele muito consistente. Então aqui agora é um processo bem rápido, 3 minutos eu desligo e mostro pra você o ponto certinho do recheio. Olha só, já passou os 3 minutos, eu desliguei. E o ponto é justamente parecido com o mingau de maizena grosso com coco junto. Esse é o ponto, tá? Como eu falei, eu não quero que fique muito consistente, como se fosse um recheio de um bolo estruturado. Como vai na caixa de acrílico, eu não preciso dele tão consistente. Então, eu quero realmente um recheio mais cremoso. Agora, eu vou transferir esse recheio para um refratário, para uma travessa. Vou cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela película grossa indesejada. E vou esperar esfriar até chegar em temperatura ambiente. Rebeca, se eu quiser colocar na geladeira para acelerar o processo, posso? Pode. Se você quiser colocar na geladeira até chegar em temperatura ambiente, pode sim, para acelerar o processo. Agora vamos fazer a cobertura do bolo, que é super fácil. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate picado, chocolate mesmo, não é cobertura fracionada. Eu estou utilizando chocolate blend, mas você pode usar chocolate ao leite ou chocolate amargo, caso queira. Vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Então coloco 30 segundos, mexo, coloco mais 30, mexo, até derreter completamente. Se você não tiver micro-ondas, pode fazer esse processo em banho-maria também. Chocolate derretido. Ficou por 1 minuto e meio ao todo, lembrando que foram 3 tempos de 30 segundos. E agora eu vou acrescentar aqui 60 gramas de creme de leite. É importante que esse creme de leite esteja em temperatura ambiente para não endurecer o seu chocolate aqui. E é só misturar. Olha só, misturei. Agora tem uma ganache bem linda. Olha que linda essa ganache. E eu vou cobrir com plástico filme.
levar à geladeira por 30 minutos para endurecer e a gente poder usar na cobertura. Lembrando que é em plástico filme em contato. Bolo pronto, ficou por 35 minutos no forno. E para você saber se está assado, você pega um palito, coloca no meio. Ao retirar, se o palito sair limpinho, é porque o seu bolo já está assado. Agora a gente espera esfriar para poder fazer a montagem. E olha que lindo ficou esse bolo, gente. Super macio. Bolo e recheio já estão frios. Agora, para eu tirar, é só pegar a faca, esse lado que não corta. Vou passando aqui, olha, na minha forma, para desgrudar as laterais. Faço isso em toda a forma e agora eu posso desenformar meu bolo. Olha só como sai fácil. Olha essa massa, como ela é estruturada e úmida ao mesmo tempo. Você pode usar, inclusive, para outras receitas de bolo, que dá muito certo. Agora aqui eu vou virar meu bolo. Vou tirar esse topo que eu não quero, então eu coloco a minha mão aqui por cima e vou aqui tirando, para acertar meu bolo e eu poder utilizar. E agora eu venho com essa minha caixa de acrílico. Ela tem 14, ela é quadrada, tá? Tem 14 centímetros e 10 de altura. Eu vou colocar aqui porque meu bolo era de 15 centímetros. Então eu vou colocar aqui e vou retirar o excesso do bolo. Rebeca, o que eu faço com essa sobra? Você pode comer. Pode fazer bolo de pote, então tem várias opções para fazer com essa sobra. Pode fazer cake pop. Agora que eu acertei o meu bolo, eu vou cortar o meio. Então aqui eu venho com a faca mesmo, olha onde tá a metade e corto o meu bolo. Pego a primeira parte que eu cortei e coloco aqui no fundo da minha caixa de acrílico. Se acontecer do seu bolo ficar um pouquinho torto, como aconteceu no meu, e você quiser acertar, pode pegar um pedaço do bolo que sobrou lá e colocar aqui, olha, você encaixa. E está tudo certo. Vou usar minha calda de leite com leite condensado para umedecer esse bolo. Aqui eu estou usando 200 ml de leite e 50 gramas de leite condensado. Vou colocar metade da calda aqui. Esse bolo a gente pode molhar bem, porque é um bolo que vai ficar na caixa. Então ele pode ficar bem molhadinho. Para quem gosta de bolo bem molhadinho, é uma ótima opção. Agora eu vou colocar o nosso recheio. E olha que lindo ficou o nosso recheio. Bem cremoso, tá vendo? Ele ficou mais consistente. E olha que delicioso. Olha a cremosidade desse recheio, gente. Isso aqui, combinação com bolo de chocolate, vai ficar simplesmente sensacional. Agora eu coloco a minha outra parte. Aqui ficou recheio com bolo, olha só que delícia. Muito, muito recheado. Umedeço com a minha calda o restante dela. Aqui faltou um pedaço que eu acabei cortando tortinho, então eu tô aqui só ajeitando. Peguei um pedaço que estava lá, inteirei. Olha só, fica perfeito. Vou fazer a mesma coisa aqui. Olha só, tudo tem conserto, dá pra arrumar. Aqui está a ganache que nós fizemos. Olha só a consistência dela. Olha só que linda. Eu posso simplesmente colocar essa ganache aqui por cima, que vai ficar lindo. Ou fazer o que eu vou fazer agora, eu vou mostrar pra vocês. Coloquei nossa ganache aqui nesse saco de confeitar com bico 4B da Wilton. Olha só, bico 4B. E aqui eu vou fazendo pitangas para ficar bem lindo. Essa é uma sugestão de decoração, mas aí a decoração fica do jeito que você quiser. Se a sua ganache ficar muito firme, você pode colocar uns 5 segundinhos no micro-ondas, mexe e ela vai ficar macia novamente. Se ela estiver muito mole, você pode deixar um pouquinho mais de geladeira, que ela pega o ponto. E olha que lindo que ficou isso aqui. Dá muita vontade de comer, olha só. Mais recheio do que bolo. Tem a camada de bolo, a camada de recheio de prestígio, outra camada de bolo. E aqui a ganache por cima, que a gente fez o trabalho de bico. Simplesmente sensacional. Imagina o sabor disso aqui. Eu vou deixar por umas 2 horas de geladeira. Depois eu vou tirar aqui um pedaço para vocês verem como que ficou essa delícia. Nosso bolo na caixa já está gelado. E olha só, vem com a tampa, tá vendo? Você pode fazer para vender ou presentear alguém também, que é uma ótima opção de presente. Pode colocar um laço bem lindo e fazer para vender ou presentear em datas comemorativas. Agora vamos tirar aqui um pedaço para vocês verem como ficou por dentro. Aqui a nossa ganache, ela está mais durinha porque está gelada. E olha só que delícia esse pedaço, gente. Olha a cremosidade desse recheio de prestígio. É muito coco, bolo super molhadinho. Essa massa perfeita, deliciosa, com essa combinação da ganache por cima. Combinação perfeita. Esse bolo de prestígio é simplesmente sensacional. Então essa é a receita de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se
Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.